Fala pessoal, você que quer ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo? Meu nome é Alexandro Gomes e eu ajudo você na conquista desse objetivo. E para ajudar você que porventura tem várias dificuldades, assim como eu tive, assim como eu tinha, eu preparei um conteúdo bacana para você. Hoje eu vou falar sobre: é possível passar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco estudando com vídeos gratuitos do YouTube? Vem comigo, assista o vídeo até o final, que eu vou te explicar como você deve fazer. Fala pessoal, conforme eu falei há pouco, hoje, no vídeo de hoje, eu vou explicar para você se é possível ser aprovado estudando com conteúdo gratuito do YouTube. Beleza? Tudo bem? É interessante que você saiba que o concurso da Academia de Polícia Militar do Barro Branco é um concurso muito concorrido, é um concurso, digamos que complexo, sim. E é possível passar com vídeos do YouTube? Lógico que é possível. Tem excelentes profissionais, excelente material que você pode utilizar com sabedoria. Se você tiver organização, se você tiver disciplina, você com certeza consegue passar utilizando o vídeo gratuito do YouTube. Mas deve seguir e prestar atenção a todos os detalhes que eu for explicando para você. Beleza? Tudo bem? Vem comigo que eu te explico. Pessoal, primeira coisa que você tem que fazer, que você precisa fazer é você ir lá no edital da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né? E você verificar o conteúdo programático. O conteúdo programático, ele está onde? Ele está lá no anexo B. Está no anexo B do edital. E lá vem falar de forma organizada tudo o que pede, tudo que pode pedir e cair na prova da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Tá certo? Então, como por exemplo aqui, ó, eu peguei basicamente a primeira página que fala do conteúdo programático, né? Então, ele vem falando, ó, aqui, ó, anexo B, conteúdo programático. Ele vem falando aqui a história, antiguidade, e aqui vem item por item. Item ponto 1 tá fazendo relação ao tema de história de antiguidade. Item 1.2 tá falando sobre as cidades, estados da Grécia, e assim vai. Ou seja, para cada item desse aqui, ó, para cada item desse aqui, você tem que ir lá no YouTube e colocar no pesquisar. Colocando no pesquisar, vai vir várias aulas, vários professores e assim vai. E aí você vai ter que fazer uma análise, né? Qual profissional, qual professor, qual conteúdo ele está explicando. Mas é interessante que você verifique se esse professor ele está explicando conforme é cobrado lá na prova da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Se ele está utilizando como base a banca específica que é cobrada. Basicamente, nós temos aí as últimas provas, a banca, a VUNESP e a FGV. Então, com base nisso, é que devem ser as aulas desses profissionais que porventura você for escolher, beleza? E aí você vai ter que ter uma organização, vai ter que ter o seu caderno, vai ter que ter o seu cronograma, para que você estude todo dia você tem que assistir aula. É a atividade básica necessária para que você construa, né, o seu conhecimento para a prova. Lembrando que, senhores e senhoras, estudar é uma ciência. Você precisa entender como funciona o seu cérebro, fechou? Você precisa entender que para que você absorva o conhecimento, não é somente assistir aula. Porque assim, ó, estudos científicos comprovam que uma pessoa que consegue ter a atenção, que ela está devidamente preparada para absorver o conteúdo, e tem uma série de coisas que você deve fazer. Se ela estiver num ambiente favorável, se o interior dela estiver com concentração lá para aquela aula, para aquilo que ela está assistindo,
ela vai ter um nível de absorção, em tese aí, normal, de 70%, de 70% a 75%, beleza? No entanto, se essa pessoa ela não fizer nada durante o dia, durante a semana, durante o mês, o que vai acontecer com ela? Ela vai esquecer o conteúdo. Então, não é que você é burro, não é que você tem dificuldade em aprender, não é que você dá aquele branco lá na hora da prova e você não sabe o que é e você estudou o conteúdo. É que você não sabe como funciona. Tem a bendita curva do esquecimento. Essa curva do esquecimento, ela foi descoberta em meados de 1800. Né? Cientista que descobriu falou o seguinte, ó. Falou assim, ó, a pessoa ela absorve 70% a 75%. Passado 24 horas, se essa pessoa não viu mais nada com relação a esse conteúdo, ela já vai ter perdido em torno aí de 60% do que ela estudou. Olha só, então, caramba, você está estudando, você absorve 70% a 75% do conteúdo, via de regra, e se você não fizer mais nada, basicamente aí 24 horas depois você esqueceu 50%. Ou seja, dos 75% que você, em tese, aprendeu, você vai reduzir para quanto? Para 37%, 35%. Olha só que complexo isso. E você não sabia disso. Sabe por que você não sabia disso? Porque eu também não sabia disso. Eu tive que estudar muito para descobrir isso. Né? Então, eu achava que estudar era simplesmente ficar assistindo aula, maratonando aula, vendo conteúdo. Não é assim que funciona. Quando você assiste basicamente a terceira aula, você acaba esquecendo já a primeira. Nossa, que maluco isso, não é? Por quê? Porque você não sabe como funciona o seu cérebro. E para evitar que isso aconteça, e digo mais, para que você aumente o conteúdo, o percentual de aproveitamento, você deve fazer várias coisas para que aumente a consolidação do seu conhecimento. Tem noção disso? Né? Então, não é só assistir aula. Quando eu estava na mesma fase que vocês estão, eu ficava maratonando, ficava o dia inteiro assistindo aula. Só que à noite eu não lembrava da primeira aula. Olha que maluco isso, né? Então, olha só que bacana. Então, agora você está aqui comigo, está tendo a oportunidade de saber como funciona o seu cérebro. E por que eu estou fazendo isso de forma gratuita aqui? Pessoal, porque na minha época, né, quando eu queria ser oficial assim como você quer, eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu não sabia como funcionava. O ensino médio, ele não prepara a gente para as competições de um edital como esse aqui que nós estamos vendo aqui, ó. Então, eu achava que era algo impossível, assim como vários amigos falavam para mim, você não vai passar, você vem de escola pública, você mora na favela, você não vai passar. Era assim. Quando eu entrei na PM era a mesma coisa, eu entrei como soldado, as pessoas falavam, você não vai ser oficial. Que não vou ser oficial, depende de mim, se eu estiver fazendo da forma correta. Se eu estiver fazendo como deve ser feito, aí sim você tem uma evolução. Agora, se você estudar de forma empírica, achando que é só absorver conteúdo de forma aleatória, não vai dar certo, tá certo? Então, eu preparei esse canal, né? Criei esse canal para ajudar você. Então, se você, porventura, não está inscrito no canal, sugiro que você se inscreva. Bem como que você deve ativar o sino, porque todo dia eu coloco conteúdo, como eu falei. Você deve assistir. Por que você deve assistir todo o conteúdo e toda a aula que eu coloco aqui? Porque tudo que eu coloco aqui é para ajudar você. E águia voa com águia. Se eu estou colocando esse conteúdo para você, é obrigação sua assistir. É obrigação sua valorizar, porque é para você esse conteúdo. Beleza? Na minha época eu não tive isso. Então aproveite. Fechou? Utilize com sabedoria, que isso vai te trazer grandes feitos. E nós iremos nos encontrarmos onde? Na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, porque eu estarei com você na sua posse. Estarei com você lá no seu espadim, estarei com você na sua formatura da espada e iremos nos encontrar em vários locais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Pode ter certeza disso. Fechado? Tudo bem? Então, voltando à curva do esquecimento. Então, você deve fazer, além de estudar um conteúdo, como por exemplo, suponhamos que você foi lá, né, e falou assim, eu já montei meu cronograma, cada dia da semana,
você vai ter que ter um conteúdo que você precisa estudar, beleza? Tudo bem? Então vamos por hoje, você vai estudar sobre as cidades e estados da Grécia, beleza? Você vai lá, entrar no YouTube, pesquisa, colocar lá, copiou, apareceu a aula. Vai ter que ter um filtro, você vai ter que analisar a dinâmica desse professor, né? Verificar se a aula dele é construtiva, se você está entendendo o conteúdo, beleza? Conforme ele for explicando, você deve anotar as coisas importantes que esse cara está falando. Você deve, à medida do possível, ter um material base para que você anote, para que você grife o que ele está falando de importante. Isso você deve fazer, beleza? Tudo bem? Bem como vai se limitar a isso? Não vai se limitar a isso. Você tem que fazer o resumo da aula. Você tem que fazer mapa mental. Você tem que fazer o flashcard. Você tem que resolver questões. Ah, Alexandre, vou ter que gastar dinheiro para comprar questões. Pessoal, tem sites que disponibilizam resolução de até 10 questões, salvo engano, 10 ou 5 questões por dia, para que você responda. Você vai entrar lá no busca, vai digitar cidades e estados da Grécia e vai aparecer questões relacionadas a esse tema aqui que nós estamos falando, que eu utilizei como base. Beleza? Tudo bem? Fechado? E aí, após isso, né? Encerrou-se a atividade? Não. Você vai trabalhar o seu emocional. É interessante que se você tiver condições, que você faça um áudio de um resumo do que nós estamos falando sobre as cidades e estados. Por quê? Você vai salvar lá no seu WhatsApp, não sei, ou criar uma pasta lá e você vai salvando isso. Salvou isso? Quando você estiver na fila de um local aguardando, for fazer uma corrida, for fazer qualquer coisa, o que você vai fazer? Você pode estar ouvindo o seu áudio, que é o resumo do conteúdo que você está estudando, beleza? Tudo bem? E como você vai fazer isso? Você vai distribuir essas atividades que eu estou falando no decorrer do dia. É no decorrer do dia que você vai estudando. Você vai fazendo isso. Então, sei lá, na primeira hora do dia, é interessante que você assista às aulas e depois você faz o resumo. Aí, sei lá, na hora do seu almoço, você faz lá o seu mapa mental, o seu flashcard, resolve questões. E assim, você vai diluindo isso no decorrer do dia. O ideal é que você faça um planejamento, o ideal é que você tenha um cronograma, verificando o horário que você trabalha, o horário que você se desloca para o seu trabalho, o horário que você cuida da sua casa, o horário que você cuida das suas obrigações, entendeu? Então você tem que conciliar tudo isso e montar um cronograma. Um cronograma, ele tem que ser específico para o que você faz, beleza? Tudo bem? Para o seu conteúdo, para as suas atividades. Não adianta você copiar um cronograma de uma pessoa, de um amigo seu, de um colega seu. Você tem que adaptar ele à sua realidade, à sua rotina. Faça isso que você terá grandes resultados e grandes feitos. Beleza? Tudo bem? E aí, você tem que pegar item por item e fazer tudo isso que eu estou falando. Às vezes os alunos, né, o que eles fazem, né? Ele vai lá e pontua lá o tema, né, que ele vai estudar, beleza? As cidades e estados da Grécia, fechou. E aí, ao invés de ele seguir, conforme eu falei, copiando a matéria, resumo, mapa mental, flashcard, questões, emocional, procurar dormir de forma que você consiga ter uma qualidade no sono, tem que ter, você não pode dormir pouco, porque senão você não vai conseguir consolidar o conhecimento, tudo bem? Isso faz parte do processo. Tem aluno que quer maratonar, ele pega história e ele vai lá, eu vou assistir todas as aulas de história. Cidades e estados da Grécia, formação, desenvolvimento, a vida socioeconômica religiosa, e ele já pula para o mundo medieval, formação do desenvolvimento do sistema feudal, civilização muçulmana, ele maratona, ele coloca lá a TV, só falta pegar pipoca e fica lá. Vai adiantar? Não vai adiantar, porque você vai esquecer o conteúdo. E o objetivo é que você foque, que você faça o que eu estou falando. Até porque você precisa entender que o seu cérebro, ele não quer estudar. Ele não quer estudar. Ele quer fazer qualquer coisa menos estudar, porque estudar acaba sendo cansativo, essa é a verdade. Estudar, treinar é cansativo, o nosso corpo ele quer poupar energia por N motivos.
Mas você deve dar a ordem unida lá pro seu cérebro, pro seu corpo, e falar assim, não, eu vou focar. E não é você maratonar conteúdo, como eu estou falando. Não, não é assim. Você deve fazer o quê? É fazer o que eu te falei. Assista uma aula, conforme eu disse. Assista uma aula, conforme eu disse. Depois, vai lá copiar a matéria, vai lá fazer o resumo, vai lá fazer os mapas mentais, vai fazer o flashcard, vai responder as questões. E responder as questões não é, puta, acertei. Puta, errei. Não. Você tem que analisar questão por questão, alternativa por alternativa, verificar o que você acertou de fato e o que você errou. Tem que ser assim. E anotar toda a sua evolução. Quantas questões você fez de determinado assunto? Quantas questões você errou de determinado assunto? E aí você precisa entender que, por matéria, você tem que buscar um nível aceitável de acerto. Beleza? E qual que é o nível aceitável de acerto? Senhores e senhoras, o concurso da Academia do Barro Branco, né, para que você seja convocado para o TAF, é 60%. Beleza? 60% da prova. Então, você tem que buscar no mínimo 70% de acerto de cada conteúdo aí que você, porventura, você for assistir. Alexandre, eu não consegui o percentual de 10 questões, eu acertei 5. Você acertou 50%? Então vai lá e refaça a matéria. Dê volte num conteúdo, se for o caso, refaça as questões. Beleza? E entenda o porquê você acertou e porquê você errou. Você tem que buscar um nível de aproveitamento de no mínimo 70%. É esse o índice que você tem que buscar. 70% de toda a matéria. Alexandre, eu não gosto de matemática, eu não gosto de química, física, sei lá. Você não gosta, o problema é seu. Você vai ter que gostar. Você vai ter que colocar na sua agenda, no seu cronograma, e vai ter que estudar essas matérias, porque essa matéria você vai ter que acertar no mínimo as questões necessárias para ajudar você na conquista do seu sonho, né? Então aqui não é para ser, eu não estou fazendo as coisas para que seja legalzinho, é legal, é gostoso, não, vai doer, você vai se estressar, você vai ficar estressado, estressada, mas você precisa estudar esse conteúdo, porque esse conteúdo de forma organizada, distribuída, dia após dia, hora após hora, é o que vai dar o diferencial, constância. É isso, pessoal. Sem dor, sem ganho. Você precisa entender isso. Você precisa colocar na sua cabeça que não vai ser fácil. Mas, se você fizer 1% hoje, 1% amanhã e assim sucessivamente, quando chegar na hora da sua prova, você vai ter um desempenho excelente. É a mesma coisa pessoal que tem dificuldade na atividade física. O pessoal tem dificuldade na barra. Tá bom, você tem dificuldade na barra, mas você pendura na barra? Não, você não pendura na barra, cacete. Como é que você vai ter evolução? Eu sou ruim na corrida. Mas você não corre. Como é que você vai ter evolução? Eu sou ruim em matemática. Você não faz matemática, você não estuda matemática. Como é que você fala? Como é que você quer evolução? Então para com essa porra. E tem que colocar o quê? O cronograma. Tem que ir lá e estudar, né, o conteúdo programático, não tem jeito. E tá aqui, ó, na sua cara o conteúdo programático, só você, de forma gratuita, né? É você pegar lá item por item, né? Item por item e estudar. Brasil República. Vai lá estudar a crise do sistema monárquico, império e a solução republicana. E aí você vai montar isso. Alexandre, eu não estudei filosofia. Eu também não estudei filosofia na minha época. Então, mas tem que estudar para poder passar. É assim, não tem jeito. Sociologia é uma droga, eu não entendo nada. Tá bom, você vai ter que começar a entender, né? Vai ter que entender quais são o que fala sobre etnia, classes sociais, gênero, geração. Tem que saber. Não adianta ficar loucubrando, meu Deus, não adianta, não adianta, tudo bem? A importância do trabalho, aqui todo o conteúdo programático. Geografia, o que está cobrando de geografia, você tem que saber. As pessoas acham mais fácil história e geografia porque é só lei, por isso que não gosta de matemática, porque matemática tem que parar, raciocinar, fazer, mas se precisa, não tem jeito. Português, pontuação, a matéria de português tem 18 questões.
não tem jeito. Você tem que estudar ela. Se você não estudar ela, se você não ir bem nela, porque você não gosta, por causa disso, daquilo, mano, você vai mal na prova. Porque são 18 questões, você tem que estudar ela, beleza? Tudo bem? E a gente tem que buscar um nível de aproveitamento de, no mínimo aí, conforme eu falei, de 70%. É isso que a gente tem que buscar. E aqui é a bendita matemática, né? Que a maioria dos alunos tem a dificuldade. Tem a dificuldade. Então, tem que fazer isso que eu falei, tem que fazer, tem que assistir aula, tem que fazer os resumos, tem que fazer exercícios, não tem como, né? O aluno fala, matemática é difícil, é isso e aquilo, tem análise combinatória. Tá bom, começa do básico, né? Tem aluno que não começa do básico, tem aluno que não sabe a tabuada, ele não sabe a tabuada. Se perguntar um valor aí, quanto que é 9 vezes 7, o aluno ele não sabe responder. E é lógico que ele vai ter dificuldade. Então você precisa o quê? Começar do básico, né? Começa do básico e aí assim a gente vai evoluindo. Tem aluno que sabe que o concurso ele é complexo, fazendo uma analogia com relação à atividade física. Imagine que o concurso da Academia do Barro Branco é uma maratona de 42 quilômetros. Você está preparado? Lógico que você não está preparado, porque você não começou o básico. Você às vezes não sabe nem andar, você anda torto, né? Então você tem que começar a andar. Aí você começa a dar os trotezinhos. Aí dá os trotezinhos, você vai começar a ter uma evolução, vai começar a ter resistência. E assim vai. A mesma coisa é para matemática, a mesma coisa é para qualquer conteúdo que porventura você precisa aprender. A matriz é difícil? Lógico que é. Mas por quê? Porque você não treina, você sabe as regras, tem regra, tem fórmula que você precisa entender. E como é que você vai saber se você não senta a bunda na cadeira, se você não assiste a aula, se você não segue um passo a passo, se você não resolve questões? Não vai adiantar, você não vai ter evolução. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Então, geometria analítica. Caramba, puta, distância entre dois pontos. Se você não estudar, vai adiantar? A área de um triângulo. Tem fórmula que você tem que decorar a área de um triângulo, né? Não tem jeito. Agora você não faz exercício, você não sabe a tabuada, você não sabe as fórmulas de área, né? Como é que você vai ter resultado? Não vai ter. Você não sabe a fórmula de Bhaskara, como que é, você não sabe. Como é a matemática é difícil? Não é que é difícil, é que você não parou para seguir uma bendita metodologia. Alexandre, eu não sei trigonometria, razões, cálculo dos valores. Lógico, você parou para assistir uma aula, você foi lá e resolveu questões, começou do básico, caminhar, o que eu falo, caminhar. Não sabe caminhar, então tá bom, rasteja. Tem que saber a tabuada, lógico que tem que saber a tabuada, né? Para você evoluir. E aí você começa evoluindo, ao passo que você vai ter que acertar das 12 questões, você vai acertar no mínimo 6, se você fizer isso que eu tô falando. Agora, se você não tiver paciência com você, desculpa, realmente não vai dar certo. Abandona, rapa fora e vai procurar outra coisa para fazer mais fácil. Não sei. Só que não reclame do seu futuro. Não reclame porque você não conseguiu alcançar o seu objetivo. É assim, as pessoas hoje em dia, elas querem resultados rápidos e não querem se dedicar, não querem estudar, não querem fazer o básico, não querem fazer o feijão com arroz. E aí não vai passar mesmo. Essa é a verdade, né? E por isso que eu venho aqui demonstrar para vocês que se você seguir o passo a passo, vai dar certo. Beleza? Tudo bem ou não? Fechado? E aqui, vem a física. E os movimentos, eu não sei o que é os movimentos. Se você não sabe nem o que é Newton, você não lembra o que é Newton, as leis de Newton, primeira, segunda, terceira lei de Newton, não vai adiantar mesmo, né? Então, e como é que você faz para resolver isso? Vai lá e assiste aula, vai lá e resolve exercício, vai lá e pesquisa, é assim. É assim. Agora, se você ficar, não, é difícil e pula a matéria. O dia que é para assistir a aula e fazer exercício de física, fazer mapa mental, fazer flashcard, ele não faz, ele pula, ele vai assistir uma aula que ele gosta, né? Que é fácil, né? Que é só ouvir, não tem que fazer nada. Não é assim. Minha termologia. Tem lá, você precisa saber que temos as escalas Kelvin, Fahrenheit, tem que saber, né? Tem que saber. Se você não sabe nem qual que é a escala Celsius, que vai de 0 a 100, fudeu tudo, essa é a verdade. Mas por quê? Porque você não tem paciência. Você quer as coisas rápidas, vai lá para a prova e fica brigando com Deus e o mundo, mas você não faz a sua parte, que é a sua lição de casa. Então você precisa entender, se você quer isso,
Se você quer isso, você tem que fazer esse passo a passo. A química é difícil. Eu não sei o que é átomo, o que é molécula. 10 vezes 4 vezes 10 a 23. Puta, lascou. Não sei. Tá bom, você não sabe, lógico. Você não estudou. Então, tá na hora de estudar. Tá na hora de sentar, saber o que é densidade. Vai lá e pesquisa o que é densidade lá no YouTube de forma gratuita. Tudo bem? E para isso você vai fazer para todos os conteúdos. Para todos esses itens que nós estamos falando aqui, ó. Olha só, biologia, célula, unidade dos seres vivos, vai ter que fazer passo a passo, olhar, ter paciência e pesquisar. Direito, né? A parte de direito, via de regra, os candidatos eles não tiveram no ensino médio. E aqui o conteúdo ele é modestamente aí era um conteúdo acentuado. E aí, o que fazer, né, pessoal? Eu vou ignorar porque só tem 2 questões. Tá bom, é uma estratégia. E vai destinar mais tempo para as outras matérias que tem um maior conteúdo, fechou. Só que, se você fizer o que eu falo, você estudando, né, prestando atenção ao conteúdo, principalmente para algo direcionado para o barro branco, você vai acertar as questões. Tudo bem? Beleza? Tá certo? Então, aqui todo o conteúdo programático, noções de informática. Lembrando que é interessante que você saiba que o edital na parte de informática teve alteração no edital de soldado. E aqui, consequentemente, teremos alterações. Com certeza vai ser o Office pacote 2016. Então, olha só. Então, se você estiver estudando e você não souber disso, aí vai ser prejudicial a sua aprovação. E o que tem, digamos que, de ruim, né, de negativo aí no YouTube, né? É assim, como eu falei, dá para passar você fazendo isso que eu falei? Lógico que dá. O grande problema, sabe qual que é o grande problema? É assim, ó, o tempo. O tempo que você vai demorar para organizar tudo isso. E o tempo é algo que você tem de mais precioso. Você precisa ter algo à sua mão com praticidade, organizada. Imagine você chegando lá, você sabendo primeiro como fazer um planejamento, como você faz o seu cronograma, você tendo um aplicativo que vai te ajudar a dividir com base na sua facilidade ou dificuldade. Quantas horas por dia você vai estudar determinado conteúdo do PowerPoint, determinado conteúdo de biologia. Aqui, ó, célula. Quanto tempo você vai estudar na segunda-feira, célula? Dividir de forma organizada conforme a sua disponibilidade. Olha só, será que é bacana isso? Será que é interessante? Isso otimiza o seu tempo. Por isso que no meu curso, na minha metodologia, que eu não tenho um curso, pessoal, desculpa. Eu tenho um método, eu tenho uma metodologia que ajuda você a otimizar o seu tempo. Você já vai ter o conteúdo todo lá dentro preparado para você. Tem noção disso? O quão isso é bacana? O quão isso vai otimizar? E por que eu faço isso? Porque eu sei que você tem uma rotina de trabalho, eu sei que você tem uma rotina de responsabilidades e você, porventura, acaba não tendo tempo de ficar fazendo essas pesquisas, né, em organizar suas atividades diárias e buscar exercícios. Nossa, no meu método eu tenho uma apostila que tem mais de 1000 exercícios com gabarito comentado. Tem noção disso? Todas as questões focadas para o barro branco, para a banca. É assim que tem que ser. De forma direcionada, de forma específica, para otimizar o seu tempo. É assim que você consegue a aprovação no próximo edital. Respeito, né? Como eu falei, quem acaba achando que no YouTube vai ter esse conteúdo de forma gratuita, respeito, mas você vai demorar muito tempo para organizar, para estruturar tudo isso que eu estou falando aqui. Ao passo que se você tiver isso na palma da sua mão, para que você possa estudar em qualquer lugar, de forma organizada, de forma estruturada, você vai ter um melhor desempenho, porque você vai ter mais tempo para você estudar. É assim que funciona. E aí você tem a opção, ou você estuda lá no YouTube de forma gratuita, beleza,
sem problema algum, ou você estuda otimizando o seu tempo com material focado de forma objetiva, de forma específica para a prova, de forma planejada. E também uma excelente coisa, pontuando o que? O seu desempenho, aferindo quando que você está acertando e quando que você vai estar errando. Se realmente você está estudando, se você não está estudando. Montando lá um score do seu desempenho. Olha só, e você olha lá, caramba, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. E você está sendo cobrado por isso. Isso é bacana. Isso você tem uma cobrança, né? Então, você que tem um poder de decisão. Ou você faz isso como eu expliquei, né? Se você utilizar isso de forma organizada, de forma estruturada, você vai ter um desempenho, só que você vai demorar mais tempo, beleza? Ou você escolhe fazer parte de um método. Por hora, o meu método está com as inscrições encerradas, beleza? Tudo bem? Mas continue acompanhando, continue inscrito aqui, assistindo os vídeos que teremos novas oportunidades. Interessante que você absorva todo o conteúdo para que ajude na sua aprovação. E minha missão é essa, fazer com que você seja aprovado na próxima prova, no próximo edital. Então, vamos para cima. Um abraço, valeu, força e honra!